Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, um bate-papo com o deputado federal reeleito pelo PT, Rogério Correia, ele que é um dos cabeças da campanha de Lula em Minas Gerais também. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política, é um prazer recebê-lo novamente. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês na Rádio Super, viu, no Café com Política, nesse período agora, né, de tensão eleitoral. É verdade. Mas estamos aí, na luta. E que tensão, né, deputado? Vamos começar antes de falar da campanha do ex-presidente aqui em Minas. O Lula teve no estado no fim da semana. Mas o assunto do dia, obviamente, a gente não pode se furtar de falar dele, que é esse caso envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson. De maneira geral, por tudo aquilo que a gente tem acompanhado desde ontem, agora há pouco a gente conversava com um especialista em direito criminal aqui também, como é que o senhor acompanhou tudo isso que aconteceu e os desdobramentos? Olha, aquela cena de ontem é o retrato do governo Bolsonaro. Ali tem armas. O governo Bolsonaro quer armar o povo, facilita esse armamento, nós tentamos impedir isso de todo jeito na Câmara, mas ele insiste em armar o povo brasileiro, dizendo que isso é salutar para o Brasil, não se sabe como, ao invés de livro, armas. Então estava ali presente armas. Corrupção, que é a cara de Roberto Jefferson, aliás, aliado de primeira hora do governo Bolsonaro, e um dos coordenadores da campanha dele. Está ali também o ódio, né? Porque jogar granada em policiais, uma policial inclusive ferida, nós vimos uma cena lá ontem, agressão a jornalista, então essa política de ódio está ali também. E a violência contra as mulheres. Como pode esse Roberto Jefferson, repito, aliado do Bolsonaro, chamar uma ministra da mais alta corte brasileira de prostituta arrombada, imagina. Ele sabia que, portanto, a prisão dele seria efetivada. E o fanatismo da ultradireita, que nós vimos ontem, cenas surreais desse acontecimento. Então, ali, eu acho que ficou o retrato desse bolsonarismo. É bom lembrar que a Marina Silva também esteve aqui em Belo Horizonte, semana passada, e foi chamada por bolsonaristas também de vagabunda. Então, há um sentimento de ódio que é despertado por essa política bolsonarista que precisa acabar. O Brasil não suporta mais esse tipo de política. É preciso reverter isso, voltar a fazer política com P maiúsculo e respeitar o processo democrático. Roberto Jefferson já foi aliado também do ex-presidente Lula, deputado. E quando a gente fala dessa questão da violência política, a gente tem também casos ligados ao ex-presidente e ao presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que essa polarização, ela também se mostra na violência política? Mas é bom situar Roberto Jefferson agora, né? Ele é partidário da eleição de Bolsonaro, isso não resta a menor dúvida. Inclusive, o ato que ele fez de violência foi exatamente porque a ministra Carmen Lúcia deu um voto em que o Lula teria o direito de resposta na Rádio Jovem Pan, que ataca sempre o presidente Lula. E foi isso que fez o Roberto Jefferson chamar a ministra de prostituta arrombada, fazendo um ataque ao PT para proteger Bolsonaro. Então vamos situar direitinho os acontecimentos. Ele está a serviço do governo Bolsonaro. Então o presidente ir, como ele tentou ontem, de se desvincular de Roberto Jefferson é mais uma mentira, é mais uma ação fantasiosa do presidente Jair Bolsonaro. Roberto Jefferson hoje é um eleitor dele, defensor do bolsonarismo. Aliás, na porta da casa dele estavam diversos bolsonaristas chamando ele de herói. E agrediram lá o jornalista, e assim foi, tudo em defesa do governo Bolsonaro. Então, este episódio, vamos relacionar a quem de direito, Roberto Jefferson e Bolsonaro fazendo essa cena, protagonizando uma cena lamentável, né, na política brasileira. A partir do que vimos ontem, deputado, como é que o senhor imagina que vão ser os próximos dias, essa última semana da corrida eleitoral? O senhor teme que se transforme, para além do vale tudo retórico, que de certa forma a gente já tem tido, num vale tudo violento, e quando eu falo violento é com coisas parecidas como as que a gente assistiu ontem? Olha, essa semana nós estamos orientando a nossa militância a continuar nas ruas, fazer a campanha e fazer do jeito que a gente faz, com muita alegria. Ontem, por exemplo, eu estive na Praça da Liberdade, uma campanha belíssima do Lula, Mães com Lula, tinham lá várias crianças, distribuímos nosso panfleto, é assim que se faz política, colocando inclusive os assuntos que são de interesse público. Por exemplo, não se pode esquecer que agora há uma proposta do próprio ministro Paulo Guedes de fazer uma proposta de emenda constitucional para congelar o salário mínimo e o valor das aposentadorias. Eles também têm dito
que vão voltar com a reforma administrativa que privatiza a prestação de serviço público. Será um mal muito grande ao país, em especial em relação à saúde, à segurança pública e à educação, que, se forem privatizadas, darão prejuízo ao povo brasileiro. Então, nós queremos fazer essas propostas, como melhorar a economia, como é que o Brasil vai retomar o crescimento. E para retomar o crescimento não pode ser com ataques, com política de ódio e muito menos com corte de direitos e congelamento de salários. Então é preciso voltar também à pauta do dia a dia das pessoas, para que não seja a pauta do ódio que comanda a política nessa última semana. Essa é a nossa orientação, a nossa militância, para ficar nas ruas com tranquilidade, fazer a campanha, como diz a Simone Tebet, estar em estado permanente de campanha durante a semana. É assim que nós esperamos ganhar as eleições, com uma margem que será maior, inclusive, do que algumas previsões pessimistas fizeram em relação ao presidente Lula. Qual que seria o modelo, então, econômico ideal, deputado, para resolver essas questões, como o senhor citou, saúde, educação? O que poderia resolver a situação do Brasil hoje? Renda. O povo brasileiro precisa de ampliar, aumentar a renda. Então, ao contrário de congelar o salário mínimo, o presidente Lula fará aquilo que ele já fez no outro governo. Todo ano, um aumento do salário mínimo acima da inflação. Isso aumenta também o salário da aposentadoria. Com renda no bolso do povo, ele consegue comprar uma coisa a mais. Ele vai na farmácia, compra seus remédios, ele vai numa loja de construção, faz lá um puxadinho para comemorar a vinda da neta. Isso vai crescendo a economia, vai no supermercado, é carne. O crescimento da economia gera mais emprego. Com a economia crescendo, o Brasil tem condições, portanto, de sair do buraco e crescer e ser uma economia forte. Aliás, no governo do Lula, nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo. Nós já pulamos para a 11ª. Então, houve um decréscimo econômico do Brasil que não pode ser relacionado simplesmente à pandemia, porque outros países cresceram mais. Aliás, a pandemia, o governo Bolsonaro transformou no genocídio, né? Tudo em nome, que ele dizia, da economia. E quando nós fomos ver, tanta economia foi para o buraco, quanto nós perdemos pelo menos 400 mil vidas que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos tido a prevalência das pessoas se resguardarem até chegar a vacina e apressar a vacina para que não houvesse essas mortes. Tudo isso tem que ser colocado na balança agora. E, Thalita, olha, sinceramente, isso não vai ocorrer. Mais um governo Bolsonaro seria um desastre do ponto de vista econômico, social e do ponto de vista da democracia, né? Ele tem avisado que vai fazer do país um centro de disputas e de ódio e de voltar isso que ele fez no primeiro governo dele em escala ainda maior. Então nós precisamos de paz no Brasil. Acho que chega de Bolsonaro. É isso que a gente tem visto das pessoas que fazem uma análise mais, vamos dizer, isenta, né, do processo eleitoral aqui no Brasil. Deputado, no primeiro turno a gente viu o presidente Bolsonaro apostando muito em agendas de rua, muitas delas com um público muito grande, e o ex-presidente Lula optando em alguns momentos por reuniões mais fechadas. Me parece que no segundo turno essa ordem inverteu um pouco. A gente tem visto o presidente Bolsonaro menos nas ruas do que teve no primeiro turno, em que pese alguns eventos até aqui em Minas Gerais de rua, mas tem visto mais o ex-presidente Lula na rua em eventos que atraíram um público que a esquerda mais recentemente não vinha conseguindo atrair. Isso foi algo pensado por vocês, e que tipo de resultado que vocês têm tirado dessas atividades de rua, mais talvez tradicionais, como as que o PT fazia no passado? É um processo de mobilização social, nós achamos isso importante, tanto para ganhar as eleições, quanto depois também para governar. Mostrar respaldo que o presidente tem das ruas, respaldo que tem das classes populares, para fazer as mudanças que o Brasil vai necessitar de serem feitas depois. Nós vamos ter que, no Brasil, por exemplo, quando se fala em crescimento econômico, também dividir rendas. O presidente Lula tem falado em fazer uma reforma tributária para que a classe média, por exemplo, não pague imposto de renda até a faixa de R$5.000, mas que a gente cobre dos muito ricos. Para se fazer isso, tem que ter força social e força no Congresso. Então, o presidente Lula tem acenado para isso também, para que a gente possa ter uma mobilização social capaz de fazer as transformações que o país precisa. Eu acho que tem dado certo, tem sido muito bonitas as manifestações que o presidente Lula tem feito aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. Nós descemos até a Brasil, foi um ato maravilhoso. Agora, recentemente, em Venda Nova, lá em Ribeirão das Neves, em Justinópolis, eu tive com o presidente em Teoflotone, Juiz de Fora. Então, nós temos em Minas Gerais também levantado multidões, né, em favor dessas mudanças, mas sempre numa política
eu repito, quando a gente discute propostas e não o ódio, né, que o adversário, infelizmente, tem feito. E ontem, com essa questão do Roberto Jefferson, foi, eu acho que o retrato, repito, do governo Bolsonaro. O ex-presidente Lula volta a Minas ainda nesta semana para um último ato de campanha? Não, nós teremos agora o vice-presidente Alckmin, que estará em Lavras. Teremos também a Simone Tebet, que volta em Belo Horizonte na quinta-feira, deve ir ainda em Divinópolis, Sete Lagoas, Contagem e Belo Horizonte. Então nós estamos reforçando agora também com a presença, né, dessas lideranças políticas que apoiam o presidente Lula. Tivemos a Marina Silva, esteve também conosco essa semana. Então a ideia é reforçar também para este voto, que foi um voto mais do centro, que teve tanto a Simone Tebet como o Ciro Gomes, e que ainda tem um grau de indefinição que possa se incorporar à campanha do Lula. E eu acho que esse episódio de ontem ajuda, porque quem, de fato, está dentro do processo democrático sabe que não se pode favorecer um candidato cujo retrato seja armas, granadas sendo julgadas sobre policiais. Aliás, nossa solidariedade, em especial a policial federal que foi atingida, inclusive ferida, né, na sua sobrancelha. É um risco enorme que eles correram ali naquela patacada, né, nessa demonstração de heroísmo que Roberto Jefferson quis fazer em apoio ao governo Bolsonaro. A gente está falando aqui de Minas Gerais, a Thalita perguntou a respeito disso. Que peso tem tido o apoio, digamos, de corpo e alma que tem sido dado pelo governador Romeu Zema ao presidente Jair Bolsonaro? Recentemente, o governador conseguiu reunir quase 700 prefeitos aqui em Belo Horizonte. Como é que vocês têm visto e qual, digamos, o antídoto contra esse apoio muito, muito claro e expansivo do governador? Olha, o governador Zema, eu acho que desistiu já dos votos em Bolsonaro. Declarou que não conseguiu reverter, prometeu que vai reverter essa semana. Segundo ele, o mineiro é desconfiado. O mineiro não é desconfiado, o mineiro é decidido. O mineiro não vai votar como voto de cabresto. E o que ele tentou fazer foi impor aos prefeitos uma obrigação de gravar vídeos, de fazer a campanha do Bolsonaro de qualquer custo. A grande maioria dos prefeitos não fez isso. Os que fizeram se deram mal, inclusive. Muitos foram denunciados por fazer coisas erradas durante a campanha, tentando utilizar a máquina e forçar servidores públicos a fazer presença em atos com Bolsonaro. O Zema agora dá uma declaração de que o mineiro é desconfiado, eu não consegui. Então, sinceramente, ele não conseguiu, porque, inclusive, no primeiro turno, ele não teve a coragem de abraçar o Bolsonaro de vez, para tentar ter alguns votos com o Lula, foi a estratégia dele. E agora, no segundo turno, ele vem dar essa desperta, o mineiro disse, olha, governador, essa não. Nessa nós não vamos cair, o nosso voto já está definido e quem tem voto definido não vai voltar atrás por causa de promessas do governador de última hora ou até pressões que ele faz em cima dos prefeitos para pressionar parte do eleitorado do seu município. Os prefeitos estão se negando a fazer isso. Se o Lula for eleito, como é que vai ser essa relação com o governador Romeu Zema, que até prestou algumas declarações bastante agressivas contra o PT e contra o ex-presidente? Olha, o Lula falou sobre isso na entrevista coletiva que deu aqui na última vinda dele, né, agora em Ribeirão das Neves, deixando claro que ele vai tratar Minas Gerais com o apreço que Minas Gerais sempre foi tratado por ele e merece. É o segundo estado mais populoso, o segundo estado, vamos dizer, do ponto de vista econômico também mais importante do Brasil. Então será tratado com toda a reverência que precisa o nosso estado e o nosso povo. A relação com o governador Zema por oposição não vai fazer com que Lula trate Minas Gerais diferente. Aliás, ele já deu mostras disso, né, Rodrigo? Quando eu era oposição ao governo Aécio Neves, por exemplo, e as coisas vinham para Minas Gerais de forma muito correta. Às vezes o próprio governador é que às vezes não queria ou mudava o nome dos programas, mas o Lula nunca deixou de enviar para Minas Gerais o que nós precisávamos. Eu falo isso como testemunha de quem era oposição a Aécio, mas que via no governo Lula a atitude de fortalecer Minas Gerais. Então será feito da mesma forma, com toda certeza. Nós estamos conversando com o deputado federal reeleito Rogério Corrêa, do PT, um dos líderes da campanha de Lula em Minas Gerais. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro? Perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong comigo e com a Thalita por aqui, combinado? Vamos lá. Para começar, o caso Roberto Jefferson. A patacada da ultradireita. Estado democrático de direito. Uma necessidade absoluta.
Maior desafio de Lula em Minas Gerais? Ampliar a votação e derrotar Bolsonaro com uma margem maior. O peso de Romeu Zema apoiando Bolsonaro. Foi praticamente zero e ele próprio já desistiu. O duelo direita versus esquerda? A esquerda quer o bem do povo e distribuição de renda para que todos tenham direito e acesso às suas principais necessidades. Lula, quantos votos de frente sobre Bolsonaro neste segundo turno em Minas estima o PT? Nós esperamos ampliar de 6% que tivemos para 10% a diferença. Deputado federal reeleito Rogério Corrêa, do PT, um dos líderes da campanha de Lula em Minas Gerais, foi o nosso entrevistado de hoje. Obrigada, deputado, pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez ao Super.